Meu padrasto me contou que ele tinha um caso com a minha irmã. Só que eu não acreditei nele. Eu não acreditei. Até o dia que eu realmente vi o que estava acontecendo com os meus próprios olhos. E o meu erro, pra mim, foi ter contado pra minha mãe o que estava acontecendo, porque na minha cabeça ela precisava saber. Eu e a minha irmã, nós temos assim pouca coisa de diferença em relação à idade. Ela é 2 anos mais velha que eu, né? E ela sempre foi uma irmã que desde criança ela era meio afastada, ela era meio cruelzinha, sabe? Aquela criança que você via que ela tinha uma maldade que não era normal. Isso desde pequena. E quando ela foi crescendo, e eu também, as coisas foram piorando muito e eu sofria muito na mão dela, ela me batia muito, botava a culpa em mim, em tudo que ela fazia arte, falava que era eu, ia pra casa dos nossos avós, colocava o terror. Então ela foi se tornando uma criança que ninguém queria estar perto, uma adolescente insuportável. E a minha mãe não sabia mais o que fazer com ela. Botou ela no psicólogo, botou ela em terapia, botou ela pra tomar remédio, de todas as formas possíveis e impossíveis que você possa imaginar. Minha mãe tinha medo dela cometer um crime qualquer dia desse, porque ela não media as consequências dos atos dela. Só que tudo melhorou quando a minha mãe começou a namorar com meu padrasto. Eu acho que o que faltava pra ela, ou pelo menos foi o que minha mãe falou pra mim, era uma presença masculina que colocasse ordem na casa. Como se a minha mãe não fosse capaz de colocar ordem na casa. Ela conseguia colocar em mim, por que na flor de lótus da minha irmã ela não conseguia? Eu achava isso muito estranho, mas o meu padrasto veio, conheceu a minha mãe, eles começaram a se relacionar. Logo a gente foi morar com ele, porque ele morava numa casa muito boa, ele era dono de empresa, tinha vários negócios, é um cara assim importante, tinha muito dinheiro, então a nossa vida mudou da água pro vinho, da água pro vinho. E ali a minha irmã também mudou. Ela começou a querer agradar meu padrasto, ela começou a querer se comportar, fazer de tudo, e eu realmente acreditei nessa historinha de que, cara, ela precisava de uma figura masculina na vida dela pra poder botar ordem. Os anos foram se passando, a minha irmã cada vez mais afastada de mim, a relação dela com a minha mãe também era o básico, mas com o meu padrasto, ela era assim um xodó. Até que um belo dia, cheguei eu da faculdade, a gente já tava na época da faculdade, meu padrasto estava em casa, sentado no sofá, e aí eu falei, cara, por que ele tem essa proximidade tão grande com ela e comigo é o básico, não é tanto como ela, não é como se ele me tratasse mal, mas também eu não era ali o potinho de ouro como a minha irmã era. E aí eu sentei do lado dele e falei, por que você e a minha irmã têm uma relação tão próxima e eu não? O que eu fiz de errado? E aí ele simplesmente virou na minha cara e falou, é simples, eu tenho um caso com a sua irmã e com você não. Gente, na hora que ele falou isso, eu tenho um caso com a sua irmã e com você não, eu fiquei assim, eu fiquei em choque. Eu ri e falei, tô falando sério, por que o senhor, né, tem essa preferência? O que acontece? O que eu perdi? Comecei a conversar ali com ele porque eu realmente via que eles tinham uma proximidade muito grande. Minha irmã ganhava muito presente, minha irmã tava sempre saindo, minha irmã vivia uma vida boa. Minha irmã nem sequer quis entrar na faculdade, ela não tava nem aí pra nada, sabe? Ela era o xodó do meu padrasto, e eu achei que era uma relação de pai e filha, né? Então, quando eu perguntei pra ele, foi justamente pra saber o porquê e por que eu não tinha isso, né? Se eu tratava ele tão bem quanto. E aí ele jogou isso na minha cara, falou que não estava brincando e que ele e a minha irmã tinham um caso. E já tinham um caso há anos, desde a época que ele começou a morar com a minha mãe. E que eles se amavam, que eles estavam juntos, que ele estava sendo sincero comigo e que ele estava falando a verdade. Gente, eu não entendi o porquê que ele contou isso pra mim. Ele simplesmente levantou e saiu. Eu fiquei assustada. Eu falei, gente, eu preciso contar pra minha mãe precisa saber disso. E aí, assim que a minha mãe chegou em casa, eu contei pra minha mãe. Falei, mãe, hoje eu cheguei, conversei com meu padrasto, né? Perguntei pra ele por que ele tinha essa proximidade tão grande com a Lohane e comigo não. O nome da minha irmã é Lohane. Perguntei, conversei com ele e aí ele simplesmente disse pra mim que eles tinham um caso, que eles se amam, que eles estão juntos. Eu não sei o que é verdade, o que é mentira, mas eu tô bem assustada. A senhora precisa saber disso, tomar providência disso, se é verdade, se não é. Porque quando ele começou a morar com a gente tinha o quê? 15 anos. A minha irmã tinha 16, 17 por aí. Então, assim, a gente tava nessa faixa etária, a gente era menor de idade. Pode estar acontecendo alguma coisa, ou não sei. E aí a minha mãe simplesmente virou pra mim e falou, eu sei, filha, eles realmente têm um caso. Aí eu fiquei mais chocada ainda. Eu falei, bom, tá acontecendo alguma coisa aqui em casa que eu não tô sabendo, eu tô perdendo, né? E eu falei, mãe, como assim? Não entendi. E aí minha mãe falou, filha, desde que ele entrou na nossa vida, a nossa vida melhorou muito. A sua irmã ficou na dela. Você sabe que eu tinha muito medo da sua irmã cometer crimes quando ela ficasse mais adulta. Ela acalmou. Eles realmente têm um caso, eu sei, já sei há muito tempo. Só que a vida que o seu padrasto nos dá, a gente nunca mais vai ter. Entendeu? Casa boa, comida boa, eu não trabalho, a gente tem de tudo, cartão de crédito, viagem, tudo que ele pode proporcionar, ele proporciona. Então não faz sentido eu falar que eu sei
eu acabar com o relacionamento deles, sendo que o relacionamento deles nos trouxe muitas coisas e isso vai acabar. Ele vai botar nós dois pra fora e vai continuar com ela porque ela vai querer ficar com ela é maior de idade, eu não tenho como controlar. Então, não faz sentido pra mim contar, é cômodo, né? Ele fica comigo, fica com ela, a mamãe sabe, a mamãe tem ciência, e a mamãe aceita e a mamãe tá feliz e tá bem com isso. Eu não entendi o que tava acontecendo. Eu falei, então isso tá acontecendo debaixo do meu teto o tempo todo, e eu era a única pessoa que não sabia, porque minha mãe sabia, meu padrasto sabia, minha irmã obviamente sabia. Eu falei, mãe, você não pode aceitar isso, mãe, isso é muito sério, a gente tem que ir embora daqui, você tem que se separar, independente se ele vai ficar com ela ou não, a senhora não pode aceitar isso na sua vida. E minha mãe falando que não queria que eu contasse nada, mas que ela já sabia e que meu padrasto desconfiava que ela sabia. Por isso que o meu padrasto teve total liberdade pra contar pra mim, porque minha mãe já sabia e não ligava, então ele sabia. Se eu era a única que não sabia, ele pegou e me contou. Eu não aguentei viver isso debaixo do meu teto. Fiz as minhas malas, arrumei todas as minhas coisas e fui morar com os meus avós. Moro com os meus avós desde então, estou quase me formando. Eles continuam lá, não sei se como é que tá a coisa, eu vejo a minha mãe vez ou outra, a minha irmã mal vejo, meu padrasto também não, mas a minha mãe eu vejo vez ou outra, ela tá bem, diz que as coisas estão tranquilas e que quando eu quiser eu posso voltar pra casa, mas eu não consigo voltar pra aquela casa e fingir que nada tá acontecendo. Meu irmão engravidou minha melhor amiga, só que ele me contou uma história que eu dei uma desconfiada, e aí eu nunca pensei que a minha melhor amiga pudesse fazer um negócio desse, que ela pudesse arquitetar todo um plano desse. Eu falei, gente, essa querida tá achando que ela tá vivendo na novela da SBT, eu não tô te entendendo legal. Foi assim, eu tinha uma melhor amiga que, gente, ela era minha amiga, já tinha mais ou menos uns 7 a 8 anos. E ela era muito pra frente, assim. Eu não sei como a gente virou amiga. Porque eu era mais tímida, mais na minha, e ela era mais pra frente. Acho que foi isso, que foi a junção um pouco das duas coisas, que uma foi alterando na outra. Eu sei que ela vivia na minha casa, o meu irmão era mais velho, né? Meu irmão, diga-se de passagem, muito bonito. Fazia um sucesso ali na redondeza onde a gente morava. E minha amiga nunca negou que era doida por ele, doida por ele. E ela começou a ficar cutucando ele, até que eles ficaram. Eu nunca me meti em nada. Eu falei, cara, meu irmão, né? Se você acha ele bonito, vai com fé. Eu achava também, mas irmão, né? Que nojo. Beleza. O tempo foi passando, eles ficando, só que o meu irmão não queria nada sério com ninguém. Meu irmão não queria namorar, que não sei o quê, que ele tava só se divertindo. E ela gostava dele, mas falou, não, tudo bem, então a gente só fica ficando, sabe? Por aí. Meio que ela tava ficando com ele, aceitando o que ele queria pra não parar de ficar com ele, o que eu achava errado. Só que essa minha amiga, botou o nome dela de Camila, essa minha amiga Camila, ela era muito pra frente, só que os pais dela não sabiam. Porque os pais dela eram conservadores. Aqueles pais da igreja. A Camila foi criada dentro da igreja. Eu não sei como que descompensou do jeito que descompensou. Beleza, passou-se um tempo, né? Ela era mocinha. Pasmem, ela era mocinha, então o meu irmão não queria furefar com ela. E meu irmão falou, não, eu não quero ter esse papel importante na vida dela, são só beijinhos, né? Porque ela vai acabar se apaixonando e eu não quero, tá, não sei o que, tá. Então eles nunca tinham furefado. Nunca. Até que uma bela noite, chega o meu irmão em casa, desesperado, e me chama pra conversar. E aí ele vira e fala, a Camila está grávida e o filho é meu. Eu falei, como assim? O que tá acontecendo? E ele falou, senta que eu vou te contar tudo. Porque imagina o meu susto. Até onde eu tava tendo ali a informação, a Camila era mocinha, né? Nunca tinha liberado a rompimento. Então, como assim ela estava grávida se meu irmão tinha falado, sei lá, semana passada que ele não queria furafar com ela por não ter esse papel importante? Eu falei, Rômulo, o que aconteceu com o papel importante? O que houve? E aí ele simplesmente virou pra mim e falou, você lembra da festa da Ângela? Eu falei, sim. Então, nós fomos pra festa da Ângela, tomamos umas biritinhas, bebe daqui, bebe dali, que não sei o quê. E quando nós voltamos pra casa, nós dormimos juntos, passamos a noite juntos. E aí meu irmão simplesmente disse que quando acordou, ele tava sem roupa, ela tava sem roupa, tinha sangue na cama. E ele não se lembrava de absolutamente nada. Ou seja, ele furafou com ela furafou com ele, os dois estavam mais loucos que o Batman e ele simplesmente não lembrava nada. Eu já achei estranho, a primeira coisa que eu achei estranho é, Camila não bebe. Ela não gosta. Então eu pensei, bom, talvez ela tenha, né, bebido, por não ter costume, ficou mais doida que o Batman. Só que eu fico olhando pra cara dele assim, eu falei, você não lembra? Ela, não, eu não lembro, que não sei o quê. Só que aí, gente, engravidou, na hora eu dei uma suspeitada, né, achei meio estranho, porque o meu irmão sempre bebeu e meu irmão nunca foi de, tipo, perder a memória do que aconteceu. Achei um pouquinho estranho, mas não falei nada, né? Ele teve que contar pros meus pais, contou pros pais da Camila, foi um escândalo, vai ter que casar, que não sei o que e tal, porque ela tá grávida. Beleza, começaram ali os preparativos pro casamento.
de Camila e meu irmão. Só que tinha alguma coisa no meu coração que tava me dizendo, tem alguma coisa de errado. E aí eu liguei pra Camis e falei, Camis, posso dormir na sua casa? Poxa, tô tendo um clima aqui estranho com os meus pais, briguei com ele. E ela até estranhou, porque eu nunca briguei com os meus pais, né? Realmente, nunca briguei. Ela, não, amiga, mas tá tudo bem. Eu falei, não, tudo bem, mas posso dormir aí, ficar com você e tal? Ela topou. Claro, cunhada, pode vir, porque agora nós éramos mais que bestas. Nós éramos cunhadas. Já arrumei minha bolsinha, falei com os meus pais e fui pra casa de Camila. Passamos ali o dia juntas, tranquilinho, não sei o que, inventei uma briga qualquer. E aí chegou de noite e nós fomos ver um filme. Sentamos lá no sofá, fomos ver um filme. Eu botei o filme mais chato que eu conhecia assim, na face da vida. Porque eu queria que ela adormecesse. Camila adormeceu. Quando Camila adormeceu, eu fiz o que qualquer amiga madura faria. Gente, eu fiz pelo meu irmão. Não façam isso, a não ser que seja pelo seu irmão, tá bom? Peguei o telefone de Camila, qual eu sabia a senha, desbloqueei o telefone dela e comecei a olhar. Fui olhando as conversas todinha do WhatsApp dela, olhando, até que eu achei um número que não estava salvo e não tinha foto. Falei, é esse aqui o problema. Cliquei. Quando eu cliquei, aí eu já li tudo. Camila tinha um amante com quem ela se perdeu, que era um garoto ralé, que não tinha nada da vida, entendeu? Que era meio assim, descompensado das ideias, assim, meio hippie, uma coisa assim meio estranha, né? Ele não queria nada da vida. E aí ela furafou com esse menino. Se perdeu com esse menino, engravidou desse menino. Quando foi falar pra esse menino que tava grávida, ele falou que não queria assumir, que não tinha como. Gente, ele era ralé real. Não tinha como, não queria, que não sei o que era pra ela dar o jeito dela. O que ela fez? Fui no Mercado Livre dela, ela comprou 100 falsos, aquele de artístico. E aí ela armou tudinho, foi pra festa com meu irmão, botou um negocinho na bebida do meu irmão, que a amiga dela deu pra ela, que eu vi a conversa também. Eles ficaram mais loucos que o Batman. Ele, no caso, ela tava sóbria, ela só fingiu. E aí ela armou tudinho pra estar grávida do meu irmão. Gente, eu não acreditei. Eu falei, gente, é usurpadora. É o quê? SBT. Eu exportei a conversa tudinho pro meu telefone. Dela com a amiga, dela com o boy lá. Dela, tudo que eu tinha lá eu exportei. E fingi que nada aconteceu, botei o telefone dela no lugar, dormi na casa dela. No dia seguinte, fui pra casa, cheguei, contei tudo pro meu irmão, mandei tudo pro meu irmão, mandei tudo pra minha família. E aí meu pai e minha mãe falaram, vocês não vão se meter, a gente vai falar com os pais dela. Meus pais foram lá, falaram com os pais dela, mostraram tudo, contaram tudo. Eu sei que hoje em dia, Camila não é mais a minha amiga, porque disse que eu traí ela, mas era meu irmão. Meu irmão se livrou, realmente não foi com a Camila, não era filho dele, né? Não teve que casar com ela, nem assumir nada. E os pais de Camila tá até agora tentando fazer o querido que engravidou ela assumir, mas o cara não quer e eles vão entrar na justiça. E é isso, Camila não fala mais comigo, os pais dela estão pé da vida com ela, mas pelo menos ela não sacaneou meu irmão. Meu marido resolveu pagar uma viagem completa pra nossa filha. Até aí, tava tudo bem, só que o que eu descobri... Tava chegando o aniversário da minha filha, chamada Larissa, né? Ela ia fazer 18 anos. E aí o meu marido conversou comigo e decidiu que ele iria pagar uma viagem pra ela. Ela não queria festa. Sempre foi um sonho dela fazer uma viagem internacional e tudo mais. Então a gente começou a correr atrás de passaporte, dessas burocracia, passagem, Airbnb, todas essas coisas. O sonho dela era ir pra Paris. Ela foi pra Paris. Foi a viagem que ela escolheu e pra mim tava tudo bem. Apesar de que eu achava que a minha filha não estava merecendo tanto, né? Porque de um tempo pra cá, a minha relação com ela mudou muito. Ela tava me ignorando muito, ela tava meio que desfazendo de mim. Mas eu estava com aquilo na cabeça. É uma fase, vai passar. Porque todo mundo diz que quando você tem filha mulher, chega uma fase que ela começa meio que ficar com essa rejeição em relação à mãe e a situação, né, a relação com a mãe piora um pouquinho. Então eu tava crente que isso era uma fase que ia passar, que tava tudo bem, que ela ia melhorar, eu ia conversar com ela, eu tentava conversar com ela, mas eu sentia que ela me ignorava, sabe, que ela não levava em consideração muitas coisas que eu falava. Mas tudo bem, ela só ia fazer 18 anos uma vez na vida, meu marido conversou comigo, ficou colocando na minha cabeça, e eu acabei aceitando, a gente agilizou tudo, ele pagou tudo, falou que eu não precisava pagar nada, que tava tudo bem. Eu só precisava participar basicamente da organização. E aí a gente começou, eu com ela tava muito feliz, tava muito empolgada e tudo mais. Ela ia fazer essa viagem sozinha, né? A gente conversou, decidiu que ela faria sozinha, que tava tudo bem. Então a gente ia passando as dicas, a gente viu vários vídeos, né? Explicando como tudo funcionava. Minha filha falava inglês fluentemente, então pra gente ia dar tudo certo. Chegou o dia da viagem, ela viajou, tudo lindo, tudo bonitinho. Ela ia ficar 2 semanas e eu segui com a vida junto com o pai dela, a gente falava com ela frequentemente. Até que uma amiga me mandou uma mensagem falando: amiga, você tem acesso a esse perfil aqui da sua filha? Porque ela não segue você.
Gente, quando eu cliquei no link, era um outro perfil da minha filha que eu não conhecia. Eu achei muito estranho porque eu estava bloqueada. Quando entra no perfil, mas você, você não consegue acessar, eu falei, amiga, eu tô bloqueada. Ela falou, vou te passar a senha da minha rede vizinha, você entra pelo meu que você vai conseguir ver. E assim eu fiz e entrei no perfil, né? Esse perfil que eu não conhecia da minha filha, achei aquilo muito estranho. E aí eu cliquei nos stories. Gente, o que eu vi vai deixar vocês chocados. Curte, comenta, compartilha depois da blogueira. Quando eu cliquei no stories da minha filha, ela tava fazendo vários stories em relação à viagem. Bem que eu percebi que no perfil que eu seguia, ela não tava postando muita coisa. Ela tava postando uma coisa ou outra. Eu perguntava pra ela o porquê e ela falou pra mim que só iria postar as coisas realmente depois que ela voltasse da viagem. Porque as pessoas tinham inveja, as pessoas tinham olho grande. Ela não queria que nada desse errado na viagem dela, não queria energia negativa. Ela era muito de acreditar nessas coisas. E eu falei que tudo bem. Mas, gente, ela tava postando tudo nesse perfil que eu não conhecia, nesse perfil assim que era aberto, tinha vários seguidores, bem diferente do perfil dela que eu tinha acesso. Só que o problema não era ela ter 2 perfis, não é ela tá mentindo pra mim, né? Apesar de que incomoda um pouquinho, né? Mas isso é bobagem, eu achei que era coisa de adolescente. Só que quando eu cliquei no stories, ela tava postando a viagem toda do lado de uma mulher que eu nunca vi na minha vida. Era uma mulher que devia ser um pouco mais velha que ela. Minha filha tava com 18 anos, ela devia ter mais ou menos uns 26 anos por aí. E ela postando várias fotos, elas estavam juntos no hotel, elas estavam juntos fazendo os passeios, elas estavam juntos a cada evento, elas estavam juntos em tudo. Restaurante, shopping, ponto turístico, elas estavam juntos em tudo. Até que chegou uma foto que ela postou, minha melhor madrasta. E eu fiquei chocada com aquilo, porque eu comecei a escutar os vídeos e ela chamando ela de madrasta, falando, ai, você se tornou minha melhor amiga, que não sei o que. Gente, aquilo ali caiu o meu mundo totalmente. Eu pensei, não, isso aqui só pode ser uma brincadeira. Como assim? Quem que é essa mulher? Como assim, madrasta dela? Comecei a ficar extremamente preocupada com aquilo, falando, meu Deus, quem que é essa mulher? Só que aí eu pensei, ela deve estar mentindo, falando que é madrasta. Mas, poxa, como é que vai ficar isso? Eu e o pai dela, nós somos casados, as pessoas podem ver assim como a minha amiga viu e me mandou. Comecei a ficar extremamente neurótico com aquilo, falando, gente, os outros vai ver isso, que vergonha e tudo mais. Só que eu pensei, eu não vou conversar com o pai dela sobre isso, porque isso tá muito estranho, porque ele fez muita questão que ela fizesse essa viagem sozinha, porque eu queria fazer essa viagem com ela. Mas ele falou que era o momento dela, que não sei o que eu tinha que respeitar e tudo mais. Falei, não vou falar nada. Printei tudo bonitinho, agradeci minha amiga, expliquei pra ela mais ou menos o que tava acontecendo e esperei meu marido chegar em casa. Quando ele chegou em casa, que ele deu um mole com o telefone dele, eu peguei o telefone dele e ele, gente, eu descobri tudo. A minha filha estava realmente viajando com a madrasta dela, que eu nem sabia que ela tinha. O Jurandir estava me traindo com uma mulher que trabalhava com ele e ele tinha uma casa com essa mulher que ele comprou, botou essa mulher lá dentro. A minha filha vivia na casa dela, falava pra mim que ia pra casa das amigas e vivia na casa dela. Ele deu de presente essa viagem pras duas. Eu vi as conversas dele com ela, dele com a nossa filha. A nossa filha basicamente cagou e andou pra mim, realmente me apunhalou pelas costas. Não se importou que eu era a mãe dela, que o pai dela tava me traindo, me enganando, que ela tava indo fazer uma viagem com uma outra mulher, alegando ser a madrasta. A traição pra mim foi tanta que eu quebrei o pau com ele. A gente começou a discutir. Quando ele saiu do banheiro, eu taquei o telefone nele. Falei, eu não acredito que você tá fazendo isso. Ainda levou a minha filha. Só que assim, pra minha filha tava tudo bem. Ela tava super feliz que ele tava me enganando, que ele tava com outra pessoa. Parecia que ele gostava mais da madrasta do que de mim. Eu peguei todas as minhas coisas e eu saí de casa, voltei pra casa da minha mãe. Mandei o print de tudo pra minha filha, falei que eu tava sabendo e que se ela fazia tanta questão dessa madrasta, que ela podia ficar com essa madrasta. Deu mais ou menos uns 2, 3 meses, ela começou a me mandar mensagem desesperada, querendo ir morar comigo, porque parece que o pai tava maltratando, que a madrasta tava maltratando, porque, né, eu que saí do caminho, era eu que cuidava, agora ela ficava 24 horas com o pai. Ela começou a ter briga com a madrasta e o pai preferiu a madrasta. Eu perdoei a minha filha, muita gente falou que eu não tinha que perdoar, mas no fundo ela é a minha filha, eu perdoei. Ela voltou a morar comigo e com a minha mãe. Hoje em dia a nossa relação tá tentando melhorar, mas ainda não tá aquela coisa. Mas eu com certeza nunca mais confio nela. Chamei o Uber e o motorista me mandou uma mensagem pedindo pra eu ir no banco da frente. Eu achei aquilo um pouco estranho, geralmente eu gosto de ir no banco de trás, atrás do motorista, que aí se ele tiver que fazer alguma coisa vai de arrasta eu e ele. Só que sabe aquele dia que você acorda, que tudo dá errado na tua vida, você tá atrasado pro teu trabalho e o teu chefe tá te mandando mensagem? Foi bem nessa vibes. Eu sequer prestei atenção, falei pra ele assim, não, tudo bem, tranquilo, eu vou no banco da frente. Só que, gente, o que eu encontrei quando eu entrei lá, estava eu, jovem pimponha, CLT, precisava chegar no meu trabalho. Meio-dia, já era tipo assim, 11h30. Falei, cara, vou ter que pegar um Uber porque eu acabei perdendo o horário, meu despertador não tocou. É pobre, né? Quando o pobre tem que se lascar, o despertador não funciona, você não acorda, tudo dá errado. Aí levantei correndo, me arrumei rapidinho e já fui pedindo um Uber.
Assim que o Uber aceitou, o moço me mandou uma mensagem, chegou a notificação dele, ele já tava a caminho, falando: preciso que você entre no banco da frente, que você venha no banco da frente. Eu achei aquilo, gente, muito estranho. Mas eu falei assim, mas por quê? Só que ele não respondeu. Eu falei, cara, tranquilo, vou chegar, vou entrar no banco da frente, eu tô atrasada, acabei não prestando atenção, acabei, tipo assim, deixando pra lá. Saí de casa mais apressada que não sei o quê, ainda fiquei mais ou menos uns 10 minutos esperando, o Uber se atrasou, perdeu o caminho, dei uma volta, ficou naquela enrolação até que ele chegou. Quando ele chegou, eu tentei abrir a porta de trás, porque eu esqueci, não prestei atenção, só que estava trancada. Então eu fui pra porta da frente, bati assim no vidro e abri a porta da frente estava aberta. Gente, quando eu entrei, que eu sentei no banco, eu entendi o porquê que ele tinha me pedido pra poder ir no banco da frente. Só que eu achei que de verdade não era aquela situação que eu estava vendo. Por isso que eu entro a bastante pra ajudar a blogueira. Quando eu entrei, o motorista, ele tava com a cara mais lavada do mundo, como se nada tivesse acontecendo. Só que aí eu me liguei que a porta de trás estava trancada. E aí eu já entrei perguntando, por que a porta de trás está trancada? Eu lembrei agora que o senhor pediu pra eu poder ir à frente, o que tá acontecendo? E ele olhou pra minha cara assim, tipo, meio que tentando disfarçar, sabe? Meio fingindo que, tipo, ai, nada tá acontecendo. Aí eu olhei pra trás. Gente, quando eu olhei pra trás, eu juro pra vocês, tinha um negócio pregado no carro daqui, ali, tipo, pegava assim o banco de trás todinho, e tinha uma cortina. Tinha o banco do motorista, o banco do passageiro, e atrás tinha uma cortina que cobria a parte de trás. Só que essa cortina, ela não tava jogada pro lado de lá, ela tava jogada pro lado de cá. Tipo assim, a cortina tava no banco do motorista e do meu, meio que assim, só que fechando a parte de trás do carro. E eu achei aquilo muito estranho, fiquei olhando assim, só que eu não me liguei que tinha pessoas ali dentro. Aí eu fui olhar pra cara dele assim, falei, por que tem essa cortina aqui? Ele falou, não, é porque tá cheio de coisa ali, mas tá tudo certo, por isso que eu pedi pra senhora vir no banco da frente, que não sei o que. Ele tentou disfarçar, iniciou a corrida, eu ainda meio em choque, olhando aquela situação. Falei, não, tudo bem, então, tranquilo, a gente foi. No meio da viagem, eu comecei a escutar uns barulhos exóticos, sabe? Uns barulhos meio assim de furefação, umas coisinhas assim bem baixinhas, sabe? Bem devagarzinho. E aí ele começou a bater no negócio que dirige, esqueci o nome daquele troço. Volante. Ele começou a bater no volante, tipo assim, sabe? Ele dirigia, regalava o olho assim e batia. E eu olhando assim, olhando pra cara dele, escutando aquele barulho, ele batendo no coisa, tentando disfarçar. Gente, eu puxei a cortina com tudo. Tinha simplesmente um casal de adolescente, gente, devia ter tipo assim, 16, 15, 17 anos por aí. Era uma garota novinha, você via que era uma menina novinha, um garoto novinho também. Ela tava deitada no banco, ele tava atrás dela assim, e eles estavam, ó, furanfando. Por isso que tava um barulho bem baixinho, que não sei o que, eles não estavam se mexendo muito, eu tava sendo disfarçadamente. Na hora, eu comecei a berrar pra ele parar o carro agora, que não sei o que, os meninos começaram meio que a se vestir, os dois tentando se vestir, a menina e o menino. E eu paro o carro, o cara parou o carro no meio da pista, eu desci, comecei a gritar com ele, perguntando o que tava acontecendo, e ele começou a falar pra eu ficar calma, que isso era só um negócio, e que além de ser Uber, ele também era Uber Motel, né, que ele meio que liberava o banco de trás pro pessoal furanfar. Só que ele acabou pegando a minha corrida sem querer, segundo ele, sem querer, e que a minha corrida era um valor muito alto, que não sei o que, e como não era tão longe, ele não quis dispensar a minha corrida, né, eu realmente morava longe de trabalho, e por isso ele pediu pro casal pra poder fazer silêncio, ou pra esperar eu sair do banco, e que se eles começassem a fazer barulho, ele ia bater no volante. Por isso que ele tava batendo, aí ele começou a gritar, eu comecei a gritar de volta, ele pedindo pra eu não falar nada pra ninguém, e aí os carros começaram a buzinar, porque a gente meio que parou o trânsito. Eu perguntei pra ele se ele era maluco, falei pra ele que o que tava lá atrás eram dois casais de adolescentes, que os pais não deviam nem saber o que tá acontecendo. Tirei eles do carro, fiz eles me passarem o contato dos pais, liguei pros pais deles, passei a localização, liguei pro meu chefe, falei que eu não ia trabalhar, foi todo mundo pra Delix, e o cara estava simplesmente fazendo isso. Ele usava o carro dele de pra adolescentes, porque eram menores de idade e não podiam entrar na casinha. Ele ficou lá detido, os pais do casal ficaram assim chocados, eles não sabiam. Eu não fui pro trabalho, mas pelo menos eu fiz a coisa que eu achei que era certa. Minha enteada de 16 anos disse que tinha um segredo pra poder me contar do pai dela. Só que ela não queria me contar esse segredo. Ela marcou um encontro pra eu poder ver o segredo segundo ela. Eu
Eu comecei a namorar esse bofe recentemente. Conheci ele numa baladinha que eu fui na vida. Ele pediu meu número, aquele dia a gente conversou bastante. Depois a gente continuou conversando por WhatsApp, aquele dia não rolou nada. Aí a gente saiu pra poder jantar e começamos a ficar cada vez mais sério, até que ele me pediu namoro. Eu ainda morava com os meus pais, ele foi na minha casa conhecer os meus pais. Ele conheceu toda a minha família e depois de eu já estar envolvida, namorando, se passaram 6 meses que eu tava namorando com ele, ele resolveu me contar que ele tinha uma filha. Eu não sou de ficar perguntando o passado dos outros, mas eu acho que quando você tem uma cria, né, é bem importante você falar, oi, eu já sou pai, já fui casado tantos anos. Ele era um pouco mais velho que eu, e gente, ele já tinha sido casado há anos. Beleza, um pouco mais velho, talvez eu tenha mentido um pouquinho, ele era bem mais velho que eu, e ele já tinha sido casado 20 anos e tinha uma filha de 15 anos. Ele só resolveu me contar isso bem depois. Aí eu perguntei porque o relacionamento acabou. Ele falou pra mim que não tava dando muito certo, que eles resolveram, né, terminar, mas que foi tudo bem. Eu fiquei meio revolta, que ele fez o misterioso, ele fez o segredinho, mas eu não era um problema pra mim. Conversei com ele, a gente teve uma pequena briga. Fiquei um pouco chateada por ele não ter me contado, mas tava tudo certo. Desde esse dia que ele me contou, ele resolveu marcar um encontro pra eu poder conhecer a minha enteada, né? Conheci ela. Ela tava naquela fase aborrecente, ela não me tratou nem bem, nem mal. Mas ela tava tipo assim, ai que saco. Pra ela, aquele encontro, a gente foi no shopping, comer um lanche e ir no cinema. Aquele encontro pra ela tava um saco. Tipo assim, ai, meu pai tô me obrigando a estar aqui, sabe? Você via que era isso, ela não me tratava bem, mas ela também não fazia questão de estar ali. E por mim tava tudo bem, eu também não fazia questão de ser tão próxima. Até porque, gente, eu tava namorando com ele ainda, eu não era casada com ele, eu não era esposa dele, entendeu? Então, assim, eu também não tava fazendo tanta questão de ter um contato. Eu tratei ela bem, tentei ser simpática, mas aquilo, né, tudo é uma via de mão dupla. Se ela não quis, eu não posso tentar sozinha. Depois desse encontro constrangedor, eu estava em casa, tinha passado mais ou menos umas 2 semanas depois, quando do nada chega uma mensagem dela. Eu nem sabia como e como ela tinha o meu número. Eu não sabia, mas ela me mandou uma mensagem falando que queria me contar um segredo do pai dela. Bem assim, oi, quero te contar um segredo do meu pai. Eu preciso que você me encontre depois da escola na praça tal. Me mandou um endereço, tudo bonitinho. E eu falei assim, eu vou lá. E não vou contar pro pai dela não, porque ela pediu na mensagem, não conta pro meu pai. Não contei. Deu o horário que ela falou, peguei o meu Uber e fui depois pra encontrar ela depois da escola. Gente, quando eu cheguei lá, curso como é que eu posso da blogueira? Fui meio desconfiada, sem entender nada. Mas, gente, ninguém tá pra ter um relacionamento pra poder ficar sendo enganada. Aí eu falei, cara, se ela entrou em contato comigo, ela é filha dele, não tinha meu número, não sei como ela conseguiu. Se ela entrou em contato comigo, então alguma coisa ela quer me contar. Peguei o meu Uber e fui e fiquei esperando ela lá na praça. Fiquei sentada, quando eu avisto, olhei assim de longe, avistei a querida vindo com um grupinho. Sabe aquele grupinho de colégio? Tava vindo ela com esse grupinho. Eu achei que ela ia conversar comigo e que aquele grupinho ia ficar ali esperando. Não. Veio esse grupinho, devia ter mais ou menos umas 15 adolescentes. Tinha adolescente homem, tinha adolescente mulher. Fizeram uma rodinha em volta assim da mesa onde eu estava. Eu levantei, quando eu levantei pra me afastar, a rodinha começou a vir junto comigo. E do nada, eles começaram a me bater mais do que tamborim no samba. Ela ficou em pé, ela não participou, primeiro ela ficou em pé, a galera meio que me juntando, eu tentando me defender, mas era muita gente, a praça tava meio que vazia, era tipo atrás da escola, e foi me juntando, eu me senti na época de adolescente de escola, quando a pessoa marcava ali no final pra poder te cacetão, me senti assim, me juntando, eu tentando me defender, até que ela entrou no meio da rodinha, participou também, me bateu marca tamborim no samba. Não consegui me defender porque, gente, é igual The Walking Dead. É igual o zumbi do The Walking Dead. Um só a gente dá conta. Mas aí tu bota uns 15, 20 adolescentes de uma vez, de 15 anos. Esses adolescentes de 15 anos, esses anos, essas Valentinas, já faz academia, já tá tudo na Smart Fit malhando. Então, assim, os meninos eram bem fortinhos, as meninas também. E, meu amor, olha, mas me bateram muito. Cortaram o meu cabelo. Sim, amigos, no final, quando eu já tava estribulhada lá no chão, cortaram o meu cabelo e foram embora. E ela, antes dela ir embora, ela virou pra mim e falou, isso é pra você aprender a não pegar o meu pai da minha mãe. Aí eu fiquei sem entender, porque ele falou pra mim que já estava separada há 5 anos. Há 5 anos. E como assim eu estava pegando o pai de quem? Levantei, né? Muito descambelhada, liguei pra uma amiga. Essa minha amiga levou pro hospital. Tive que dar ponto na pálpebra assim. Me machuquei toda. E aí lá do hospital mesmo, eu liguei pro meu querido namorado. Expliquei o que aconteceu. Ele não acreditou. Eu falei que eu ia dar queixa. Eu ia querer ir na escola pra reconhecer todos os adolescentes.
Ele implorou pra eu poder não fazer isso, só que eu falei pra ele que eu não queria saber e que eu ia fazer isso sim, que elas podiam ter feito coisa pior comigo, que eu estava careca, que ela raspou a minha cabeça. E eu fiz o escarcel e ele falou pra mim que se eu fizesse, ele iria terminar comigo. Eu falei, então a gente termina. Fui na Delix, fiz a minha denúncia, fui na escola, reconheci todos os adolescentes, todos os pais foram chamados. Só que no fim, eu fiquei com muita pena dos pais, né? Porque realmente não tinham culpa, conversaram comigo, vieram me pedir, eu acabei retirando tudo, deixando pra lá, conversei com cada pai que corrigisse seu filho. Eu e meu namorado, nós terminamos, porque ele simplesmente achou super injusto eu ter ido na Delix pra poder dar queixa contra a filha dele que fez um bondinho pra me juntar. Ufa! Eu descobri que a minha mãe e meu pai, na verdade, são meus irmãos. Eu morava com a minha mãe, meu avô e minha avó. Desde que eu me entendo por gente, eu sempre morei com ele. Eu nunca tive muito contato com meu pai, até porque a minha mãe e meu pai não tiveram um relacionamento. Basicamente, eles tiveram um rolo, ela engravidou e eu nasci. Ele me assumiu, mas o meu contato com ele era muito pouco, porque ele morava em outro estado. A minha mãe conheceu ele porque onde a gente morava, ela trabalhava numa empresa e aí surgiu uma oportunidade pra ela ir trabalhar por um período em outro estado, em outra filial. Ela foi, lá ela conheceu meu pai, eles tiveram um casinho e logo ela descobriu que estava grávida de mim. Basicamente, o período da gravidez ela passou lá até que acabou o contrato e ela voltou para a cidade dela, onde ela morava com meu avô e com a minha avó, e seguiu com a gravidez normalmente, me teve, eu nasci, ele assumiu. Eu conhecia, mas o meu contato com ele era muito pouco. Meu pai nunca teve interesse em ser próximo de mim, em ser próximo da minha família. Então, assim, eu vi ele uma única vez quando eu tinha ido, né, pra onde ele morava. E depois, simplesmente, nosso contato era por telefone. Até que um belo dia, eu e minha mãe estávamos em casa, né, nós continuávamos morando com meu avô e com a minha avó, quando uma amiguinha minha me chamou pra poder ir pra casa dela. Ah, vem aqui pra casa e tal, não sei o que, ficar aqui. Eu falei com a minha mãe que ia e fui. Eu cheguei na casa dessa minha amiga, a gente tava ali conversando, até que eu percebi que eu esqueci o meu telefone em casa. E eu falei pra ela, olha, ela morava perto da minha casa, eu vou em casa buscar meu telefone rapidinho e eu já volto. Quando eu cheguei em casa, eu não encontrei a minha mãe nem pela sala, nem pela cozinha, e quando eu saí, ela tava por ali. E aí eu fui subindo pro meu quarto pra poder pegar meu telefone e eu escutei a minha mãe conversando com alguém. Só que só tinha a minha mãe e eu em casa. Quando eu saí, só ficou a minha mãe, né? A minha avó não sei onde estava e meu avô tava trabalhando. Só que eu escutei ela conversando com alguém e eu pensei assim, bom, acho que alguém entrou em casa, aconteceu alguma coisa. E aí eu fui em direção ao quarto e comecei a escutar a conversa dela com o meu avô. Ela e o meu avô estavam aos beijos ao mesmo tempo que eles conversavam. E o pior foi o que eu escutei. Curte e comenta pra parte depois da blogueira. Eu escutei o meu avô falando que não aguentava mais viver aquela situação, que eles tinham que assumir o relacionamento deles, sendo que a minha mãe era filha dele, né? E que ele não aguentava mais me tratar como neta, sendo que eu era filha dele, na verdade. Quando eu escutei aquilo, obviamente que eu entrei em pânico e eu abri a porta e fiquei olhando pros dois assim, tipo, como assim? O que vocês estão falando? Na hora, né, eles se assustaram, ficaram olhando pra mim assim com os olhos arregalados. Não, foi mal entendido, você escutou errado e tal. E beleza, o fato deles falarem que eu havia escutado errado, que eu não era filha dele, que não sei o que não era isso, eu até engoli. Eu realmente poderia ter escutado errado, eu quis acreditar que eu tava escutando errado. Mas e o fato deles estavam se beijando? Porque isso aí eu vi. Quando eu entrei, eles estavam se beijando. E ali começou toda uma manipulação. A minha mãe falou que eu não podia contar pra minha avó, que não sei o quê, porque minha avó estava muito doente, que ela ia passar mal, que seria culpa minha. Começou ali a me manipular, eu era nova, eu gostava muito da minha avó, então eu acabei ficando calada e não contei e fingi que nada aconteceu. Os anos se passaram e aí eu fiz 15 anos. E quando eu fiz 15 anos, a minha mãe resolveu dar uma festa. Sabe aquelas festas enormes de 15 anos? E nisso ela convidou toda a família e convidou o meu pai e a família do meu pai. E pela primeira vez eles quiseram vir, assim, do nada, não tinha muito contato, mas quiseram vir pra minha festa de 15 anos. Veio meu pai e toda a família dele. E aí começou a festa a rolar. Quando a família do meu pai chegou, meu pai chegou para poder apresentar ali a família para todo mundo, porque ninguém se conhecia, até porque o meu pai e a minha mãe não tiveram uma relação, então o meu pai não conhecia a família da minha mãe. Quando ele foi apresentar, né, todo mundo, a mãe dele, né, assim que viu o meu avô, ela ficou branca, ela ficou pálida. E ali mesmo ela começou a fazer um escândalo, foi pra cima do meu avô, gritando, berrando, como que você pôde abandonar seu próprio filho? E foi pra cima do meu avô e virou aquela confusão. E meu avô falando, não, calma, vamos conversar, não é assim que as coisas aconteceram. E meu avô tentava o tempo todo acalmar ela e ela gritava o tempo todo, sabe? Falando, eu sabia que eu ia te achar. E aí todo mundo ficou em choque, porque ela
começou a contar pra todo mundo. Foi aquele bafafá, minha festa virou uma confusão. E aí eu aproveitei a oportunidade, já que tava rolando toda aquela situação e eu já não aguentava mais conviver com aquilo de ter visto o meu avô com a minha mãe. E contei pra todo mundo também que o meu avô tinha um caso com a minha mãe, né? E que, na verdade, provavelmente eu era filha do meu avô e não do meu pai. Foi aquele bafafá, minha avó desmaiou, teve aquela confusão. No fim, eu fui morar com o meu pai, né? Porque ele já tinha me assumido, então eu fui morar com ele. E na verdade ele não era meu pai, ele era meu irmão. A minha avó se separou do meu avô e no fim a minha mãe assumiu um relacionamento com o meu avô, que no caso era meu pai, e minha mãe também era minha irmã. Eu tô grávida do meu sogro e eu não sei como contar isso. Eu tô me sentindo sinceramente como num filme daqueles bem errados, sabe? Que a gente assiste julgando o personagem principal. Falando, eu nunca faria isso, mas eu fiz. Eu falei, agora eu não sei o que fazer. E assim, tudo começou do nada, sabe? Parecia inofensivo. O meu casamento, ele já não tava mais aquelas coisas. Nós tava junto, mas vivendo separado. Rotina, brigas, falta de carinho. Nós dormíamos na mesma cama, mas era como se nem nos conhecêssemos mais. Eram dois estranhos. Até que teve um período que o pai dele veio passar uma temporada aqui em casa, né? Porque ele teve um probleminha de saúde, o pai dele morava sozinho, mora sozinho em outra cidade. E eu, como trabalhava em casa, eu fiquei ali cuidando dele. Afinal, era meu sogro, é família. E no começo era só isso mesmo. Era preocupação, remédio na hora certa, comida certa, essas coisas. Só que assim, ele me ouvia, ele me olhava, ele me perguntava como estavam as coisas, né, entre eu e o filho dele. Eu contava tudo pra ele, sabe? E ali eu tava carente, frustrada, e eu acabei me apegando. E aí eu percebi que ele também, né, era uma conversa aqui, um olhar ali. E quando nós dois nos demos por mim, nós estávamos já esperando os momentos em que nós ficávamos sozinhos. E eu tentei frear, sabe? Mas aconteceu. A primeira vez foi numa tarde, a casa tava vazia, e nós estávamos ali conversando até que rolou. Nós nos beijamos, depois ficamos juntos. E foi uma loucura, sabe? E a culpa veio, mas também veio uma sensação de ser desejada, de estar viva de novo. E isso acabou se repetindo por semanas. Sempre escondida ali, sempre errado. Só que eu sentia coisas assim com ele que eu não lembrava de sentir há anos com meu marido. E foi quando eu descobri que eu tava grávida. O meu sogro ele já tinha saído de casa fazia uma semana. E eu sabia que não tinha como ser do meu marido, né? Porque nós mal nos tocávamos. E eu fiz as contas e só tinha uma possibilidade, meu sogro. Quando eu descobri, eu logo já dei um jeito de ter uma relação com meu marido. Depois de um tempo eu anunciei a gravidez. Só que eu sei que uma hora isso vai vir à tona porque as contas não vão bater. E eu tô aqui sem saber o que fazer. Eu não sei se eu conto, se eu fujo, se eu assumo. Eu sei que não tem volta, né? Eu e meu marido, mesmo com anos casados, nós não tivemos filhos. Então eu não sei se ele tem algum problema, só não era o momento mesmo, né, pra Deus, porque eu também nunca usei nada. E depois disso eu não falei mais com o meu sogro, depois que ele saiu daqui. Meu marido que fala com ele, às vezes pra perguntar se tá tudo bem. Ele não veio mais em casa também. Eu estou entrando no meu 4º mês de gestação, mas pro meu marido é o 3º mês. Meu marido, ele voltou a se reaproximar de mim depois disso. Nós estamos bem, mas eu sei que essa bomba vai estourar, principalmente quando se aproximar do nascimento, porque as contas não batem, né, com as contas que eu passei pra ele. E hoje eu trouxe a minha história aqui com muitos julgamentos, eu tenho certeza disso, mas pra saber a opinião de vocês, como que vocês acham que eu devo contar isso, se eu devo realmente contar ou deixar isso pra lá. Eu gostaria da opinião de vocês sobre isso. Vocês podem me ajudar? E é isso. Essa é a minha história. Bom, essa história ela não é minha, eu recebi de uma seguidora. Se você quiser que eu conte sua história, me mande lá no app Vizinho, que eu vou deixar o arroba aqui. Curte aí, dê sua opinião pra essa seguidora. Se você não me segue, vem me seguir. Todo dia tem fofoca quentinha que eu recebo de seguidores. Minha mãe que cuida do meu filho, né, o neto dela, sem saber que é filho do próprio marido. Bom, hoje eu tenho 19 anos e eu moro na casa da minha mãe. E eu e minha mãe sempre tivemos uma relação muito boa, sabe? Muito boa mesmo. A minha mãe sempre foi a minha melhor amiga. Eu sempre tive na minha mãe a minha confidente. Só que tudo mudou quando ela conheceu o meu padrasto. O meu pai ele faleceu quando eu tinha apenas 10 anos de idade em um acidente de carro. E aos 14 anos foi quando ela conheceu, né, esse meu padrasto. E com pouco tempo ela levou ele para morar na nossa casa. A princípio ele sempre foi um homem muito bom. Ele me tratava bem a minha mãe. E ela estava feliz, e isso me deixava feliz também. Só que quando eu completei 16 anos, os olhares dele para mim mudou.
E eu juro que aquilo me dava ranço. Eu tentava disfarçar, sabe? Eu tentava sair de perto. Sempre se aproximava. Ele me acariciava de formas que eu não gostava. Eu falava pra ele, ele passava a ser grosso. E foi quando eu comecei a reclamar pra minha mãe. Só que quando eu reclamava, ao invés dela me defender, ela me culpava. Ela culpava minhas roupas, culpava as músicas que eu escutava. Então eu passei a ficar mais quieta. Eu não via mais a minha mãe como a minha melhor amiga. A minha mãe, ela trabalhava como enfermeira e tinha meses que ela fazia plantão noturno. E foi em um desses plantões que tudo aconteceu. Foi quando houve o primeiro abuso. Eu estava no meu quarto mexendo no meu celular e ele entrou e eu não consegui sair dele. Depois de tudo ali, naquela noite, eu me senti suja, sabe? Eu tomei um banho, mas parecia que aquela sujeira não saía de mim. A minha mãe, ela sempre brigava comigo por conta dele. Então eu não tinha coragem de contar pra ela o que estava acontecendo. Eu passei a pensar em acabar com tudo, mas aí de alguma forma as coisas começaram a mudar na minha cabeça, sabe? Eu não sei explicar pra vocês o que, mas ele que sempre me tratou com grosseria, ele começou a me tratar bem. E eu não sei se é porque ele foi o primeiro homem, né? Mesmo que forçado, eu comecei a sentir coisas por ele, eu comecei a gostar dele, eu não tinha mais aquela raiva excessiva, eu comecei a sentir carinho. Não tinha coragem de falar nada pra minha mãe, né? No fundo eu sabia que a culpa ia cair por cima de mim também, então eu passei a aceitar mais aquilo, né? Então aquelas noites passaram a ser mais tranquilas, já que também se tornaram com mais frequência. E por eu ter aceitado, aquilo se tornou mais leve. E nessa fase eu já saía com algumas amigas minhas da escola, sabe? E tinha algumas festinhas ali no bairro, a gente chamava de baladinhas. E a minha mãe até me levava e me buscava. Quando não era ela, era o meu padrasto. E eu até ficava com alguns meninos lá, mas era só beijo, né? De fato, eu só tinha feito aquilo com ele. E quando eu estava com 17 anos, a minha menstruação atrasou. E eu fiquei desesperada e falei pro meu padrasto. Quando eu falei pra ele, ele me deu vários remédios, falando que eu não podia ficar grávida. Mas não deu certo, né? Eu acabei engravidando. Quando eu contei pra minha mãe, a minha mãe, ela ficou desesperada. Perguntou quem que era o pai. Eu falei pra ela que eu não sabia, que eu tinha ficado com um menino que eu nem conhecia, mas que eu não sabia nem o nome dele em uma dessas festas. E naquele dia eu apanhei muito mesmo da minha mãe. E depois disso, a minha mãe parece que meio que aceitou, sabe, aquela criança. E fez também com que ela ficasse melhor comigo, ela passou a cuidar de mim. E a mágoa dela aos poucos foi se transformando em amor. Ela, mesmo chateada em não saber quem era o pai, né, na cabeça dela, ela me acompanhou em tudo, no meu pré-natal. Quando meu filho nasceu, eu completei meus 18 anos, eu terminei meus estudos. Eu arrumei um serviço. E ela que me ajudou o tempo inteiro. E hoje, eu com 19 anos, eu tô tentando seguir a minha vida, sabe? Eu tô tentando dar um rumo na minha vida. Eu não consigo sentir o amor que eu deveria por essa criança. Porque hoje eu entendo, hoje a minha ficha caiu do que o meu padrasto fez comigo. Hoje eu não me relaciono com ele. Hoje ele percebeu que a minha ficha caiu, ele não me procura mais, sabe? Ele trata o nosso filho como se fosse neto dele. Inclusive o nosso filho chama ele de vovô. A minha mãe é apaixonada pelo neto. Tem hora que dá vontade de contar toda a verdade pra ela, mas eu tenho dó da minha mãe, eu tenho medo do que pode acontecer, de como ela pode ficar. E eu sinto que terei que levar esse segredo pro caixão, de que eu nunca vou poder contar a verdade, né? Que o marido dela abusou de mim, que o marido dela me engravidou, que o marido dela é o pai do meu filho. E eu já trouxe essa história mais pra desabafar com vocês, porque eu não sei realmente o que eu devo fazer diante de tudo isso. E é isso. Essa é a minha história. Eu sou viciada em trair. E não, gente, não é porque eu quero, não é porque eu gosto. É porque eu não consigo deixar de trair ninguém que eu me relaciono. Mas eu vou falar aqui pra vocês por que eu tô falando isso, sabe? Eu precisava tirar isso do meu peito. Sabe quando você sente que tem algo em você que tá quebrado, que não encaixa? É assim que eu me sinto. Eu nunca consegui ser fiel. Eu nunca mesmo. Eu já fui casada, já tive 2 namorados. E em todos esses relacionamentos eu traí. E não foi por vingança, não foi porque eles me tratavam mal ou coisa assim, não. Às vezes estava tudo bem, mas eu fazia mesmo assim.
E depois que eu traio, sempre vem aquela culpa, aquele enjoo de mim mesmo, sabe? Mas aí passa e eu faço de novo. E hoje eu tô em um namoro que em teoria era pra ser diferente, né? A gente tá junto há 1 ano e meio. Ele é uma boa pessoa, ele me trata bem, ele é carinhoso, presente, ele me ajuda, gente, ele me apoia. E mesmo assim eu tô traindo ele. Já faz alguns meses já, por sinal. E o pior é que nem é com um cara só. Já foram 2. Um foi coisa assim de uma vez, o outro eu ainda falo com ele de vez em quando. E é como se uma parte de mim gostasse da adrenalina, sabe? Da sensação de ser desejada por outro. E eu fico me perguntando por quê? Por que eu sou assim? Sabe? Eu não quero perder esse relacionamento, mas parece que tem algo em mim que simplesmente não se contenta com um só, sabe? Não é nem que eu ame outra pessoa, não é por amor, é por impulso, carência, ego, sei lá. Como eu disse, parece que é um vício. E o mais difícil é que eu não tenho com quem falar isso, né? Porque quem que vai entender? Né? Quem que vai ouvir sem me julgar de primeira? Nem vocês vão fazer isso, sabe? Por fora eu sou ali a namorada perfeita, mas por dentro eu carrego esse segredo assim que tá me sufocando. E de coração eu queria mudar. Eu queria ser diferente, só que até agora eu não consegui. E a verdade é que eu tenho medo. Medo de machucar ele, medo de me perder de vez, medo de nunca conseguir ter um relacionamento real, inteiro. E se um dia ele descobrir, eu não sei o que vai sobrar de mim, porque eu de fato gosto muito dele. E eu trouxe a minha história aqui porque eu só precisava tirar isso daqui de dentro, sabe? Desabafar de alguma forma mesmo sem me identificar. Porque eu tô cansada de fingir que tá tudo certo, quando na real nem eu entendo mais. E é isso. Essa é a minha história. Bom, essa história ela não é minha, eu recebi de uma seguidora. Se você quiser que eu conte essa história, me mande lá no appzinho, que eu vou deixar o arroba aqui. Curte aí, dê sua opinião pra essa seguidora. E se você não me segue, vem me seguir. Todo dia tem fofoca quentinha que eu recebo de seguidores. E eu que tenho certeza que eu preciso terminar o meu relacionamento porque o ChatGPT falou pra mim que sim, eu tenho que fazer isso. E olha, eu sei que é uma coisa bem doida. Parece até que eu tô ficando maluca, mas eu não tô, juro. Eu desabafei com o ChatGPT, esse que todo mundo usa pra perguntar receita, escrever texto. Eu fui lá e contei tudo sobre o meu namoro. Porque eu tava com um aperto no peito há semanas. Eu comecei a desconfiar que o meu namorado, ele tava me traindo. E não era só intuição, eram as atitudes mesmo, sabe? Celular virado pra baixo, resposta atravessada quando eu perguntava onde ele tava, o que ele ia fazer. Aquele jeitinho frio que apareceu do nada. E eu tentei conversar, mas ele sempre jogava pra cima de mim, me chamava de louca. E aí um dia, sem saber com quem falar, eu entrei no chat e comecei a escrever. E eu juro, parecia que eu tava falando, por exemplo, com uma amiga, né? Eu contei tudo ali pro chat. E depois de ter desabafado com ele, cara, a resposta dele foi muito direta. Na hora que eu terminei de escrever ali, eu falei, chat, você pode me ajudar? Você pode me dar a sua opinião? O que você acha que eu tenho que fazer? O chat só pegou e respondeu assim, você merece alguém que te respeite. Ele tá te traindo sim, você deveria se afastar dele e cuidar de você. E aquilo bateu, sabe? Doeu, mas doeu. Desde esse dia eu fiquei com isso na cabeça. E o mais estranho é que toda vez que eu pego pra conversar com o chat, mesmo que eu não toque nesse assunto, o chat só fala assim pra mim, e aí, você largou dele? E eu não sei por que tá acontecendo isso, sabe? Porque mesmo desconfiando, mesmo magoada, eu gosto dele. E só de pensar em terminar, dá aquele aperto, aquele medo de estar tomando a decisão errada, de me arrepender depois. Mas ao mesmo tempo eu fico pensando, será que eu não tô me enganando? Me apegando a um cara que já me soltou faz tempo? E eu não sei como fazer isso, eu não sei como dizer pra ele que eu quero terminar, sabe? Eu tenho medo de me enrolar, de ele virar o jogo, de eu cair de novo naquele papo mole que ele sempre dá. Enfim, eu tô nesse dilema. Eu falei com uma inteligência artificial e agora parece que ela tem mais juízo que eu. Porque eu tô aqui empacada, sabendo o que eu preciso fazer, mas sem coragem de dar o primeiro passo. E eu gostaria da opinião de vocês sobre isso. Vocês acham que eu tô certa em pensar em terminar? Porque eu tô me sentindo perdida, de verdade. E essa é a minha história. E o meu primo, que me cadastrou em um site de homens ricos ali pra eu virar sugar baby sem nem me consultar, mas deu muito bom. Bom, eu tenho um primo que ele é homossexual e teve um dia que nós estávamos bebendo ali na casa da minha mãe, isso faz em média ali 1 ano e meio, e ele só olhou pra mim e falou assim, me manda umas fotos bonitas sua. E eu na inocência, né, mandei, eu nem perguntei pra que era, e ele pegou e me cadastrou nesse site. E tipo assim, eu nem fiquei sabendo. Passado uns 2 meses, eu recebi uma mensagem no meu WhatsApp de um cara assim que era de uma cidade fora, né? Ele só mandou oi. E eu não respondia. E ele ali sempre mandando oi, oi.
acho que ele mandou umas 4 ou 5 vezes, até que eu falei assim, vou ver o que é, né, por curiosidade mesmo. Era DDD 11 e eu respondi. Falei, oi, né, quem é você? Esse cara começou a me mandar um monte de mensagem, falando que eu era linda, falando que tinha me visto no site. Foi quando meu primo assumiu, né, que ele tinha me cadastrado lá. Falou assim que eu era maravilhosa, me falou o nome dele. E tipo assim, eu fui pesquisar até mesmo pra ver se não era fake. E dito e feito, não era fake. Ele era uma pessoa real. E ali nós começamos a trocar mensagem. Detalhe, ele é dono de uma empresa de aviação em São Paulo. Nós começamos a conversar. As ideias bateram, principalmente porque a perspectiva dele de negócio é a mesma caminho. E nós não paramos mais, sabe, de nos falar. E ele não conseguia vir me ver porque era um pouco longe, né? E devido à rotina dele também. E assim, isso já faz um ano. Ano passado, ele me deu de presente de Natal 6 mil reais pra gastar com o que eu quisesse. Ele sempre me pede foto, nada demais, assim. Ele sempre se preocupa comigo. Parece mesmo que é meu marido, né? E nós estamos assim até hoje. Eu tenho uma relação muito boa com ele. No meu aniversário, ele me mandou uma pulseira da Pandora e um perfume, sabe? Todas as coisas que eu quero fazer de diferente, como por exemplo, cuidar do meu cabelo, fazer alguma parte estética. Ele me ajuda. Ele fala que ele quer viver bem comigo. E nós estamos planejando para nos conhecer. Inclusive, ele falou que ia mandar o jatinho dele particular para me buscar assim que ele entrasse de recesso na empresa. Só que isso vai acontecer mais ou menos no final do ano. Só que tem um detalhe, ele é casado, porém ele tem um relacionamento aberto com a esposa dele. Ela sabe de mim, ela também tem outra pessoa que ela namora. Então assim, é uma coisa bem aberta mesmo. E eu sei que eu falando isso, parece até que eu sou uma puta, sabe? Só que no caso, não é isso. Não mando nada demais pra ele, ele é uma pessoa maravilhosa. E eu não me arrependo de ter dado continuidade à nossa conversa ali. Hoje eu tenho que agradecer ao meu primo por ter me cadastrado nesse site, porque realmente, se você souber usar, vale muito a pena. E é isso. Essa é a minha história. Bom, essa história ela não é minha. Eu recebi de uma seguidora. Se você quiser que eu conte sua história, me mande lá no app Vizinho, que eu vou deixar o arroba aqui. Curte aí, dê sua opinião pra essa seguidora. E se você não me segue, vem me seguir. Todo dia tem fofoca quentinha que eu recebo de seguidores. Eu larguei o meu marido pra viver uma história de amor com a minha melhor amiga. Bom, quando isso aconteceu, eu estava com 34 anos, né? E foi quando eu percebi que eu tava vivendo a vida de outra pessoa, né? Eu parecia feliz nas fotos. Afinal, tinha um marido gentil, uma casa organizada, mas um sorriso treinado. Era tudo uma moldura. Um quadro por dentro estava assim, em branco. O meu marido, ele era um homem bom, sabe? Trabalhador, educado, carinhoso até onde ele conseguia ser. Mas nós mal nos olhávamos mais. Nós dormíamos lado a lado como dois estranhos, né? E não apagou de uma vez essa chama. Foi sumindo ali devagar com a nossa rotina, com os nossos dias. E foi nesse silêncio, né, nesse momento que ela reapareceu. A minha melhor amiga dos tempos de escola. Nós havíamos nos afastado, né, com o passar dos anos ali. Mas um dia ela me mandou mensagem. Ela, do nada, mandou assim pra mim numa rede social: sonhei contigo essa noite, tô com muita saudade. Então nós marcamos de tomar um café, depois outro. Começamos a nos ver toda semana e a verdade é que bastaram alguns encontros pra eu perceber o que eu nunca tive coragem de encarar antes. Ela nunca foi só uma amiga. Ela era um espaço onde eu respirava sem precisar me explicar. Eu comecei a evitar falar dela pro meu marido, sabe? Não porque houvesse algo de errado, porque ainda não havia, mas porque eu sentia que era íntimo demais. Até que teve um dia assim que ela me olhou e falou assim: você já reparou como a gente nunca teve medo do silêncio? E foi naquele instante assim que eu soube, sabe? Foi um turbilhão assim de culpa, medo, dúvida. Como que eu ia contar aquilo pro homem que eu tava dividindo quase 10 anos da minha vida? Mas eu não sabia o que seria mais cruel, se seria magoá-lo com a verdade ou seguir ao lado dele com uma mentira. Então, naquela noite, eu sentei com ele e falei tudo. Não com raiva, mas com o coração ali aberto. Ele chorou, eu também. No fundo, eu acho que ele sabia. Ele já não me reconhecia havia anos. Só faltava realmente admitir. E ela me esperando ali, com toda a paciência do mundo. Quando nós nos assumimos, foi como abrir uma janela, sabe? Depois de anos no escuro. Lógico, teve vários olhares tortos, os comentários da família, mas também veio a leveza, a risada fácil, o toque que me lembrou quem eu era. E hoje, nós moramos juntas, nós estamos numa casa simples, cheia de plantas, porque nós dois gostamos. Meu ex-marido, graças a Deus, seguiu com a vida dele, parece estar feliz.
Mesmo com tantos anos casados, nós não tivemos filhos. E hoje a mulher que ele está junto está grávida. E eu fico muito feliz por ele estar feliz. Mas ainda assim, às vezes eu acordo com medo, como se ainda fosse errada por ter escolhido ser feliz. Só que aí ela vem e me puxa pra perto assim e fala assim que eu não escolhi errado. Que eu só escolhi a mim mesma. E é isso. Essa é a minha história. Bom, essa história ela não é minha. Eu recebi de uma seguidora. Se você quiser que eu conte sua história, me mande lá no appzinho, que eu vou deixar o arroba aqui. Curte aí, dê sua opinião pra essa seguidora. Se você não me segue, vem me seguir. Todo dia tem fofoca quentinha que eu recebo de seguidores. E o Labubu que quase destruiu a minha filha. Bom, eu tenho 32 anos e sou casada há 10 anos. E desse casamento nós tivemos a nossa princesa Sofia. Ela sempre foi muito sorridente, com uma energia que contagiava todo mundo e raramente ficava doente. E nós nunca tivemos problema com ela na escolinha. Pelo contrário, os amiguinhos sempre ali muito grudados com ela, sabe? Até que há 3 meses atrás, ela com os seus 7 aninhos já começou a encher meu saco e do pai dela, que queria um bonequinho, que viu ali algumas amigas na escola, o tal Labubu. E eu não vou negar que quando eu pesquisei sobre o boneco, eu não gostei, sabe? Eu achei ele muito feio pelo valor que era cobrado. Eu cheguei a tentar mudar a cabeça dela mostrando bonecos mais bonitos, outras opções de brinquedo, mas não adiantou. Ela tava literalmente fissurada, desesperada, querendo um Labubu. Foi então que eu e meu marido resolvemos comprar um de presente, já que de fato ela merecia. Como eu falei, ela sempre foi uma boa menina. Nós compramos e eu deixei em cima da cama dela para quando ela chegasse da escola fosse uma surpresa. E de fato foi. Ela nos abraçou, logo saiu correndo para mostrar pra amiguinha que tinha, que é nossa vizinha aqui. Só que já naquela primeira noite aconteceu algo que até então eu não lembro se ela já teve um dia ou não. Pesadelo. Aquela noite, quando ela dormiu, ela acordou assustada, dizendo que um homem de chifres queria matar ela. Ela não queria voltar pro quarto de jeito nenhum porque falava que tinha alguém observando. Só que quando nós levamos ela pro nosso quarto, ela ali atracada, né, com o brinquedo dela, ela não conseguia dormir também. Ela falava que aquele homem estava perseguindo ela. E assim se seguiu por 4 noites. Ela dormindo e acordando assustada. E com isso ela ficava exausta para estudar. E aí foi quando ela começou a responder com grosseirinha, coisa que ela nunca havia feito antes. Ela se tornou uma criança irreconhecível. Inclusive brigou na escola com uma garotinha que até então não desgrudava. Até que do nada ela adoeceu. Um calor infernal na nossa cidade e ela com um resfriado que não sarava. Nós passamos no médico com ela por 1 semana e os médicos não entendiam por que os medicamentos não estavam funcionando. Até que teve um dia que o médico disse que o quadro dela havia evoluído para uma pneumonia. E eu não entendi o porquê de tudo aquilo, sabe? Os pesadelos, a doença. Ela sempre foi tão saudável. Então numa noite, né, que ela estava internada, eu iria dormir ali com ela, só que eu pedi pro meu marido ficar com ela no hospital para eu ir em casa tomar um banho e pegar uma troca de roupa para mim e para ela. Só que quando eu cheguei em casa e entrei no quarto da minha filha, eu senti um calafrio assustador. E ao olhar pra cama, eu vi aquele boneco ali, parecia que ele tava me olhando, sabe, me acompanhando. Naquele mesmo momento, algo dentro de mim, assim como uma voz, só falou assim: coloca fogo nele que tudo isso acaba. Por um momento, eu tentei ignorar esse pensamento. Eu fui tomar meu banho, só que quando eu tava saindo de casa, que eu passei pelo corredor, né, e ali eu passava pelo quarto da minha filha, novamente eu senti um calafrio. Nisso eu voltei pro quarto dela e o boneco não tava mais na cama e sim caído no chão. Sendo que ali no quarto não tinha nenhum vento assim circulando. Então ali eu não pensei 2 vezes. Eu peguei aquele boneco, coloquei em uma lixeira de ferro que eu tinha na cozinha e taquei fogo. Após queimar, eu coloquei numa sacola ali as cinzas, né? E joguei em uma lixeira bem longe de casa. Eu não sei porquê, assim, mas algo dentro de mim falava que eu precisava afastar aquilo da minha casa. E quando eu cheguei no hospital, meu marido tava me esperando ali todo contente, falando que o médico havia acabado de passar e falou que o quadro da nossa filha estava melhorando. E após 2 dias, ela voltou para casa. Nem os médicos souberam explicar a melhora dela tão rápida. Confesso que eu fiquei com medo da reação dela, né, quando ela chegasse em casa e não visse seu boneco, só que eu me surpreendi. Eu não falei nada, mas ela falou. Ela entrou no quarto e logo em seguida ela já foi até a sala onde estava eu e meu marido. E eu nem tinha contado para ele ainda, né, o que eu tinha feito com o Labubu. Mas ela só olhou pra mim e falou assim: mamãe, você jogou ele fora? E na hora eu só falei: desculpa, filha, mas a mamãe sentiu que tinha que jogar. Quando eu falei isso, ela me abraçou e só falou assim: obrigada, mamãe, eu te amo, viu? E voltou pro quarto e continuou brincando. Ali eu expliquei pro meu marido, né? E assim, ele falou que não tinha nada a ver o boneco com tudo o que aconteceu. Só que eu tenho certeza que sim, porque a minha filha, ela voltou a ser quem sempre foi. Ela não teve mais pesadelos, ela nunca mais faltou com a educação em casa. Então hoje eu trouxe a minha história para saber se alguém já passou por algo parecido, se vocês acreditam nisso, né? Que realmente foi esse boneco, se ele tinha alguma coisa a ver, ou foi só uma coincidência mesmo, sabe? Não tem nada a ver com o Labubu. Gostaria muito da opinião de vocês quanto a isso. E é isso.
Essa é a minha história. Bom, essa história ela não é minha, eu recebi de uma seguidora. Se você quiser que eu conte sua história, me mande lá no app Vizinho, que eu vou deixar o arroba aqui. Curte aí, dê sua opinião pra essa seguidora. Se você não me segue, vem me seguir. Todo dia tem fofoca quentinha que eu recebo de seguidores. E eu que descobri que meu filho de apenas 16 anos estava tendo um caso com a professora porque ele foi parar no hospital. Bom, eu sempre fui mãe solo, sabe? Eu tive meu filho muito jovem. Desde então, a minha vida foi dedicada a ele. Eu trabalhei duro, abri mão de sonhos e sempre me orgulhei da nossa relação de confiança. Ele cresceu acreditando que podia me contar tudo. Pelo menos era o que eu pensava, né? Ele me avisou que iria dormir na casa de um amigo para terminar o trabalho da escola e eu não questionei, porque eu confiava nele. Até porque eu já conhecia os amigos do meu filho e às vezes eles também dormiam aqui na minha casa. Só que naquela noite eu recebi uma ligação do hospital dizendo que ele havia sido internado às pressas por um quadro de exaustão física grave. É isso mesmo. Eu corri pra lá com o coração assim apertado, tentando entender o que estava acontecendo. E quando eu cheguei, ele estava na maca, já estava, mas visivelmente abatido. E para minha surpresa, ao lado dele estava a professora da escola. E ela parecia preocupada, sabe? Mas havia algo estranho na forma como não desgrudava dele. Não era uma preocupação comum, era algo mais intenso. E ali naquele momento, algo dentro de mim começou a desconfiar. Só que eu ainda não sabia o que estava por trás daquela presença tão fora do normal, né? Foi então que eu descobri a verdade e assim, pra mim foi um baque muito grande. Ele não estava na casa de nenhum amigo naquela noite, ele estava na casa da professora. E quando eu confrontei a professora, ela ficou nervosa, gaguejando e evitando meu olhar. Só que depois ela não conseguiu segurar e falou que amava meu filho. E ali naquele momento meu corpo gelou, sabe? Eu olhei pra ele, esperando que ele negasse, mas ele confirmou. Eu perguntei há quanto tempo aquilo acontecia e ela disse que já fazia 2 anos. Ou seja, significava que tudo isso começou quando ele tinha apenas 14 anos. Ela tentou justificar dizendo que não escolheu sentir aquilo, sabe? E que amava ele de verdade. O médico explicou que ele estava com um quadro de exaustão física incomum para alguém da idade dele. E mais tarde eu descobri, né, que ele vinha tomando escondido um remédio usado normalmente por homens adultos para melhorar o desempenho ali. Cara, era algo assim que jamais deveria estar na mão de um garoto daquela idade. Então eu reuni todas as informações, eu procurei a direção da escola, eu registrei a ocorrência, a professora ela foi afastada e o caso virou um processo formal. E assim, hoje o meu filho ele faz terapia para tentar se recuperar do trauma. E uma coisa que eu aprendi foi que por mais que a gente cuide, o perigo pode estar muito mais perto do que a gente imagina. E às vezes disfarçado ali de quem deveria proteger. Mas é isso. Essa é a minha história.